Meu amigo, o negócio está feio aqui no Brasil. A gente tem dólar subindo fortemente, a gente tem capital estrangeiro, dinheiro do gringo saindo do Brasil, investidores brasileiros, bilionários e milionários saindo do Brasil, a gente tem bolsa caindo, taxa de juros que parou de cair, inflação que sofre pressão, irresponsabilidade fiscal do governo que não quer cortar gastos públicos, uma série de coisas que geram completo pessimismo aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês se ainda vale a pena investir no Brasil, o que falta para o Brasil sair desse pessimismo todo. Então vem comigo. No dia 19 de junho, o Brasil acabou encerrando o seu ciclo de corte das taxas de juros. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, que ajuda a controlar a inflação no Brasil, essa taxa parou de ser cortada, foi mantida em 10,5%. E há aqui um enorme problema, porque quando você mantém a taxa Selic, a taxa de juro, nesse patamar super elevado, as pessoas e as empresas começam a se sentir cada vez mais desestimuladas, cada vez não tem mais o que? Impulso, estímulo, gosto pela coisa de investir em coisas reais, investir em imóveis, investir em empresas, em ações, em ativos de risco no geral. Por quê? Porque a pessoa tem agora o próprio governo pagando uma taxa de juro, entre aspas, sem risco, que é tão alta que fica difícil de ganhar dinheiro. Quando a gente pega esse dinheiro e coloca em ativos arriscados. Ativos onde você tem um potencial de retorno maior, só que o risco é maior. Empresas, economia real, imóveis, etc. Então isso é horrível para a economia. Por quê? Porque cada vez mais o capital ele vai sendo alocado, vai sendo concentrado aonde? Em renda fixa, em dívida. Ou seja, o dinheiro fica todo ali em dívida, sendo que para um país crescer, para uma economia prosperar, esse dinheiro tem que sair da dívida para a economia real, para que de fato a gente tenha geração de emprego, desenvolvimento do PIB, a gente tenha investimento nas mais diversas áreas que a nossa economia, que o nosso país precisa, senão vai ficar todo lá concentrado em dívida. Então esse é o grande problema. E se o dinheiro só está concentrado em dívida, sem que as empresas tenham o estímulo de ir lá no banco, pegar dinheiro, pegar capital com juro mais interessante, isso faz com que as pessoas também não consumam. Então não há estímulo para os empreendedores para colocar dinheiro em risco, para contratar pessoas, para investir na sua empresa. E como o dinheiro está muito caro, a taxa de juros está alta, o consumidor ele fala o seguinte: eu não vou me meter com um juro desse para, sei lá, comprar qualquer coisa. A pessoa acaba Acaba não consumindo, porque o custo da dívida ficou muito alto. Então você tem o consumidor com medo e o empresário com medo. É isso que está acontecendo hoje no Brasil. E não só isso, empresários e gestores também tem fugido do Brasil. O Luiz Stuhlberger, do Fundo Verde, tirou todo o seu dinheiro de títulos públicos do Brasil e colocou em títulos públicos dos Estados Unidos. O Rubens Ometo, da Cosan, está muito decepcionado com o atual governo no Brasil. Então hoje o grande risco que a gente tem é dessa taxa de juro nesse patamar estagnar completamente a economia, fazer com que a nossa economia fique completamente parada e assim a gente tem o quê? Uma eventual recessão, ausência de crescimento, até decréscimo da nossa economia. Em dólar a gente já está decrescendo há algum tempo, mas até mesmo nominalmente, sem considerar o dólar, a gente pode ter uma economia decrescendo. E aí você poderia se perguntar, então a solução é só baixar o juro? Por que o governo não baixa o juro? O problema é que a decisão não é tão simples assim, vou na canetada cortar o juro. Tanto assim que eu vou te mostrar que essa decisão não é só do presidente do Banco Central. Olha aqui o último comunicado que o comitê do Banco Central que trata da política de juros, o Copom, ele disse o seguinte: o comitê, de forma unânime, optou por interromper o ciclo de queda dos juros. Então essa tendência aqui que a gente estava tendo de queda, acabou, interrompeu. Isso foi de forma unânime, abrangendo até mesmo o Gabriel Galípolo, que é o cara que é o favorito para ser indicado como presidente do Banco Central no final do mandato do Roberto Campos Neto, atual presidente, e esse mandato se encerra em dezembro. Então até mesmo alguém que muito provavelmente é alinhado ao Lula, afinal ele não iria indicar alguém que não é alinhado a ele. Então o Galípolo é alinhado ao Lula, mesmo assim votou por unanimidade. Ele não discordou. Por quê? Eles destacaram o cenário global incerto, e aqui, quando eles falam isso, eles estão falando da taxa de juro americana, que permanece alta. E aí o que acontece? O capital vai todo ser concentrado numa taxa de juro americana, e aí falta dinheiro para os países mais arriscados, países emergentes, e o Brasil é um país emergente. E o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade
elevação nas projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam maior cautela. E olha só, inflação. Esse é o ponto-chave. Mas por que a inflação está sendo uma preocupação agora do Banco Central? Sendo que o IPCA está ali em 4%, é que o mercado está esperando uma elevação da inflação. Por que o mercado está esperando uma elevação da inflação? Porque o dólar não para de subir. Olha o que está acontecendo com o dólar desde janeiro de 2023. Não para de subir. Ele chegou num fundo de 4,80 e agora superou 5,47, beirou aqui 5,60. E aí o que acontece? A inflação é a elevação generalizada de preços. Existe divergência sobre isso, mas é esse conceito que prevalece entre os estudiosos de economia, ok? Elevação geral do nível de preço. E o que a gente tem aqui? A gente tem que esses preços no Brasil, muitos deles dependem do dólar. As matérias-primas dos produtos finais dependem do dólar. Quer um exemplo? Vou pegar aqui o minério de ferro. Minério de ferro, contrato futuro, preço 117,52. Isso aqui é o quê? Olha a unidade de medida aqui. Dólar por tonelada. Então são 117 dólares a tonelada do minério de ferro. Então o que acontece? Esse minério de ferro ele vai ser transformado em aço que vai ser utilizado em veículos automotores, por exemplo. Então, o seu carro, o carro que está caro para comprar hoje, depende muito disso aqui, de um dólar mais baixo para que o minério de ferro não seja tão caro e várias outras matérias-primas. Então, o dólar disparando faz com que haja uma expectativa de que os preços das coisas no Brasil fiquem maiores. E aí, esse medo de inflação faz com que o Banco Central tenha que manter a taxa lá nas alturas. 10%, gente, isso é muito complicado. Seja sincero comigo. Quando você olha aqui para o Tesouro Direto, preços e taxas ali, você tem pré-fixado 12%. IPCA mais 2029, IPCA mais 6,29%. Quando você olha para essas taxas, você sequer pensa muitas vezes em investir em renda variável. Só que em investidor muito mais experiente, investidor que realmente entende a importância dos dividendos, de comprar barato. Senão, você vai querer ir para isso aqui. E muita gente está fazendo isso. E claro, não estou dizendo que você não tem que ter renda fixa na carteira, tem que ter, mas é a questão da diversificação. E hoje o pessoal está concentrando tudo nisso aqui. E não só isso, como eu falei, vai investir na economia real, prefere comprar título público porque vai receber ali sem risco. Então hoje esse é o grande problema. E por que o dólar está subindo tanto? Porque o dinheiro está saindo do Brasil. E por que o dinheiro está saindo do Brasil? Fazendo com que a taxa de juros tenha que ficar nas alturas. Por culpa do governo. Não dá para dizer que não é culpa do governo. O que acontece? Escuta só, o governo, ele gerou uma promessa no mercado de que ele iria zerar, ou seja, acabar com o déficit. O que é isso? Quando a gente tem mais despesa do que o que a gente arrecada, iria zerar esse déficit já nesse ano. Mas isso não vai acontecer. Ele mudou de ideia, jogou para o outro ano. Então esse é um ano em que vai ter déficit. E isso passa a seguinte mensagem: o governo não tem compromisso com o fiscal. E é um governo que quer taxar tudo, criando taxação para todos os lados. Não quer reduzir gastos públicos. Tem uma política fiscal que é a seguinte: eu posso aumentar gasto público desde que eu aumente a arrecadação. Então tudo isso faz com que gere saída de capital estrangeiro, pressão inflacionária e uma taxa de juros ainda alta. E volto a dizer, a decisão foi unânime, então não adianta vir com história dizendo que é só do presidente do Banco Central. Na verdade, o Lula e o atual governo, eles sabem que foi necessário manter essa taxa de juros nas alturas para conter a inflação agora. Só que eles não vão admitir isso para sua base. Claro, o político não pode admitir isso, mas você que é um investidor preparado, está desenvolvendo o senso crítico aqui, você entende o que eu estou falando. Foi unânime. O que importa são os números, não o que um político fala ou deixa de falar. E aí, gente, o que acontece? Por conta dessa situação toda, os principais índices da Bolsa de Valores vêm sofrendo bastante. Nos últimos 2 anos, Ibovespa subiu 23%, o CDI subiu 26%. Small Cap nem subiu porque as Small Caps são as ações mais impactadas de forma negativa quando o juro está muito alto. O IFIX também não subiu bem. Já o IDIV, que é o índice de dividendos da B3, subiu 30%, só mostrando a importância de você investir numa estratégia previdenciária, boas ações pagadoras de dividendos a bons preços. Isso está entregando resultado mesmo nesse cenário difícil. Por isso a importância de focar nessa estratégia quando você investe em ações brasileiras aqui. Agora, o grande impacto está vindo mesmo contra as varejistas. Por isso, nesse momento de juro muito alto, e esse juro vai permanecer alto, evite varejistas, empresas cíclicas, que dependem muito de um juro baixo, porque no Brasil não dá para contar com isso. Olha só o que está acontecendo aqui com a Magalu, o último demonstrativo de resultado. Essa sigla EBIT significa o lucro operacional da empresa. Olha o lucro dela, 362 milhões. Só que aí, a gente precisa descontar o que ela vai pagar de juro. Resultado financeiro, 383 milhões. Isso quer dizer o quê? Que ela paga mais de juro hoje do que é o seu lucro. Então, olha só que maluquice é no Brasil. A empresa paga mais de juro e isso não vai mudar. Isso não vai mudar.
Por isso que as ações estão derretendo. Não vai mudar por quê? Porque foi interrompido o ciclo de corte de juros. Por outro lado, gente, empresas exportadoras que não dependem tanto desse ciclo, como por exemplo a WEG, subiu no período. Olha só a subida. Por isso é importante você ter boas pagadoras de dividendos na sua carteira e também empresas exportadoras, porque nesse cenário de juro alto e dólar alto, se você tem uma exportadora que se beneficia de um dólar alto, você tem o quê? Uma alta nas ações, mesmo uma ação considerada cara. Olha só o exemplo que eu estou te dando aqui, não é nenhuma recomendação, mas mesmo uma ação considerada cara, por conta desse cenário de dificuldade no Brasil, você acaba ganhando dinheiro. Sendo assim, o que falta para o Brasil melhorar é o governo passar a ter compromisso fiscal. Aí a mensagem vai ser outra. Mas como você não pode ficar dependendo do governo, você tem que investir de uma maneira blindada, ter na sua carteira de ações boas pagadoras de dividendos, setores perenes, baratas, anticíclicas, defensivas e que se beneficiem da alta do dólar. Fazendo isso, você vai conseguir ter uma carteira blindada contra as crises. E eu vou te ensinar como você analisa balanço das empresas, como você escolhe boas empresas, como você escolhe bons fundos imobiliários nesse sentido, no evento online gratuito que eu denominei Imersão Aposentadoria com Dividendos. Basta se inscrever no link aqui embaixo, que nos dias 27 e 28 de junho a gente se vê, que a gente vai bater um papo aqui no YouTube para que você possa ter uma carteira de investimentos contra crises, para que você possa se aposentar muito mais rapidamente que a maioria das pessoas. E como bônus você vai receber planilhas gratuitas no link aqui embaixo. E aí, Luan? Enfim, ainda vale a pena investir no Brasil? Sim, é claro que vale. Afinal de contas, é nesses momentos de pessimismo e de baixa que os ativos vão ficando baratos. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que é para você não comprar porcarias ou ações que têm muita dificuldade, que passam por cenários complicadíssimos, como essas que eu falei aqui com vocês. Por isso, é momento sim de aproveitar oportunidades no mercado brasileiro, mas de ativos mais blindados. Essa que é a mensagem. Mas isso não afasta a necessidade de diversificação no exterior, tirar um pouco do risco Brasil e tirar o país do seu dinheiro. Não só tirar a moeda, trocar real por dólar, não. Tirar o país do próprio dinheiro do seu investimento. Como que você faz isso? Tendo também Bitcoin. Por isso que eu estou acumulando Bitcoins também. Você tem que aproveitar oportunidades, mas ao mesmo tempo comprar ativos que tirem o risco do Brasil um pouco da sua carteira. Por isso estou comprando. É isso que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Mas e aí, você acha que o Brasil agora é uma oportunidade? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de clicar aqui embaixo no botão de gostei e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mira Invest. Até o próximo vídeo. Fui!